A agenda política de 2024 tem como uma das principais pautas a definição sobre os caminhos que o governo federal quer adotar para compensar as empresas que ficarão a partir do mês de abril sem a desoneração da folha salarial. O assunto interessa também às lideranças municipalistas. Quem tem detalhes sobre essa informação é o repórter Sátiro Salles. A agenda política de 2024 tem como uma das principais pautas a definição sobre os caminhos que o governo federal quer adotar para compensar as empresas que ficarão a partir deste mês de abril sem a desoneração da folha salarial. O benefício foi suspenso por meio de uma medida provisória, mesmo após o Congresso Nacional derrubar o veto presidencial à redução da alíquota do INSS para empresas de 17 setores da economia. A suspensão da desoneração gera descontentamento no meio empresarial e político e como tentativa de buscar um caminho para o governo evitar perdas de receitas e as empresas não voltarem a ser sobrecarregadas com a volta da pesada contribuição previdenciária. Líderes partidários querem propor a redução do fundo eleitoral e a nova taxação para produtos vendidos pelos chamados marketplaces, como os sites chineses. As sugestões foram feitas em reuniões com o secretário executivo da Fazenda, Dário Durigan, ministro interino até a volta de férias de Fernando Haddad. As medidas ajudariam a compensar a perda que a Fazenda estima de 6 bilhões de reais neste ano. A publicação da medida provisória, que instituiu o fim da desoneração salarial, provocou uma indignação entre lideranças do governo no Congresso e resultou em sucessivos pedidos para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, que devolva o texto ao Executivo. Pacheco espera a volta de Fernando Haddad das férias nesta segunda-feira para debater o tema e, segundo ele, o Legislativo buscará uma solução de arrecadação sustentável. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Não vai faltar assunto pelos próximos dias, jornalista Beto Almeida, tanto nos bastidores políticos como na agenda também da imprensa, que acompanha com atenção os desdobramentos dessa crise entre o Legislativo e o Executivo sobre o futuro da desoneração da folha salarial. Um histórico que você, ouvinte internauta, acompanha aqui como medida adotada pelo Congresso Nacional ao derrubar o veto presidencial à desoneração da folha salarial. Depois, o governo federal anunciou uma medida provisória publicada no Diário Oficial da União, neutralizando, acabando com a desoneração e instituindo novos critérios que deverão valer a partir do dia 1º de abril, se até lá não tivermos outra decisão de consenso entre Legislativo e Executivo, ou mesmo uma decisão do Congresso Nacional de rejeitar essa medida provisória e manter a legislação sobre os benefícios fiscais por meio da chamada desoneração da folha salarial para as empresas e também para os municípios, porque os prefeitos têm interesse direto nessa pauta. Exatamente, Luciano. E qual é o impasse que está havendo agora? Porque é tanto vai e vem que às vezes pode confundir. O seguinte, o grande lance é que o Congresso Nacional, em sua maioria, quer exatamente a devolução dessa medida provisória. Eles acham que, na realidade, a medida provisória confronta o que o próprio Congresso Nacional decidiu quando derrubou os vetos do presidente Lula, que tentava exatamente evitar a desoneração completa desses 17 setores da economia. A grande questão também agora é o seguinte: ok, se devolver, como é que virá? Virá qual é o formato que virá isso? E é essa discussão que vai ser tratada exatamente hoje, segunda-feira, entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Senado, tá certo? Rodrigo Pacheco. O Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, também participa dessa reunião. E essa reunião, ela precisa acontecer hoje, por quê? Porque, na realidade, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele só deve permanecer em Brasília até amanhã, terça-feira, porque o Pacheco ainda está de férias, umas férias que ele interrompe e volta. Por quê? Ele vai viajar ao exterior.
onde ele vai participar em Zurique, na Suíça, de debates sobre economia e sustentabilidade. Dentro de um debate daquele grupo LEAD, né, que é grupo de líderes empresariais, e está discutindo exatamente essa questão da economia e da sustentabilidade, só que esse debate é na Suíça. Como o Congresso segue em recesso parlamentar até o início de fevereiro, ou seja, não tem agendas previstas na Câmara e no Senado, então, quanto mais cedo essas reuniões acontecerem e se anteciparem, melhor, para que o governo tenha algum formato definido em relação a esse impasse gerado com essa questão da reoneração. A gente fala em desoneração porque a proposta inicial era essa, era desonerar, ou seja, era melhorar a carga de impostos sobre a folha de pessoal. O governo foi na linha contrária. Com essa medida, ele quer reonerar novamente a folha de pessoal, Luciano. E entrando na reta final do bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. Olha, Luciano, a gente tem que colocar também o seguinte, além dessa questão que nós estamos tratando aqui, que é um ponto importantíssimo, sem dúvida, para a questão da reoneração ou desoneração da folha de pessoal, temos também a movimentação que os próprios municípios estão fazendo, como, por exemplo, por meio da principal entidade deles, que é a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM. A CNM também está se organizando, fazendo pressão junto às bancadas para que elas, na realidade, trabalhem pela devolução, a pressão sobre o governo para que o governo devolva a MP. Por quê? Porque os municípios são grandes prejudicados dentro dessa proposta de reoneração da folha. O que foi aprovado no final do ano passado era que os municípios até 42 mil habitantes, é isso, Zeno? 142 mil habitantes. Na realidade, houve uma mudança aí nesse critério, Beto Almeida. Ao invés de 142 mil habitantes, o benefício da desoneração da folha salarial recai sobre as cidades com população de até 156 mil moradores. Mas lá o que foi aprovado ainda era 142, tá? Tivemos esse número lá atrás. Aí o que ocorre? Eles estão, foi reduzido de 20, tá? Para 8%. Então imagina, aí o que se os municípios na realidade iriam ganhar com essa história. O outro ponto, Luciano, que a gente tem que colocar aqui, na retomada dos trabalhos em fevereiro, o senador Rodrigo Pacheco já deixou claro, quer voltar à pauta naquela discussão da questão do fim da reeleição. Ele acha que não dá mais para trabalhar esse ciclo muito curto de eleições, de 2 em 2 anos. Então o que ele quer? A histórica instituir um mandato de em vez de 4 para 5 anos e acabar com essas eleições diferenciadas. A cada 2 anos, uma para as eleições municipais, no outro ano seguinte as chamadas eleições gerais. Então ele quer a unificação. Tem resistências? Tem, inclusive dentro do próprio governo Lula, mas também tem forte aceitação.